Olá, tudo bom? Eu sou o pastor Robson Luiz e esse é o canal Ministério TDP. Eu queria, antes de iniciar esse vídeo, pedir a você que dê um like, que você se inscreva no nosso canal, porque você se inscrevendo, nós vamos estar mandando para você, o YouTube vai estar mandando para você todos os vídeos novos que a gente vai estar postando no canal, tá bom? Eu quero falar hoje a respeito de Jefté. Quem foi Jefté? E eu quero mostrar para você que, sendo Jefté um homem onde as pessoas não davam nem valor para ele, para Deus ele era muito importante. Então nós vamos aqui no livro de Juízes, capítulo 11, quero que você acompanhe conosco, que diz assim, Juízes, capítulo 11. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Então, a Bíblia ela diz aqui que ele era valoroso. Ele era um homem valoroso, mas filho de uma prostituta. Deixa claro aqui a palavra de Deus. Então, esse homem ele tinha o seu valor independente da sua origem. Claro que ele era valoroso porque ele era filho de Gileade. Mas, por outro lado, a Bíblia deixa claro que ele era filho de uma prostituta. O que ocorreu? Diz assim, também a mulher de Gileade lhe deu à luz a filhos. E sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram, não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então, Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Jobe. E homens levianos se juntaram a Jefté e saíram com ele. Quer dizer, Jefté era um homem valoroso. Então, mesmo sendo expulso da sua casa, quando ele foi para essa terra, a terra de Tobi, as pessoas viram nele um grande valor e pessoas que eram levianas. Inclusive, estudos relatam que eles eram como homens que saqueavam de um povo para eles. Então, eles faziam isso, saques. E isso era uma coisa muito normal, vamos dizer assim, naquela época onde as pessoas, para tomar posse de outra terra, eles saqueavam, eles tomavam posse, assim era a lei da época. E eles então se juntaram a ele e o fizeram líder. Muito bem. E o que aconteceu? Num dado momento, os amonitas, eles se levantaram contra o povo de Israel. E os amonitas se levantaram contra o povo de Israel e eles buscavam um líder, eles buscavam alguém de grande valor, eles buscavam alguém que pudesse ajudar eles. Eles não tinham quem o fizesse. Então, os anciões, que eram os homens que eles tinham o poder sobre o povo de Israel, eles então buscaram uma ajuda. O que nós vamos fazer? Já sei. Vamos atrás justamente de quem? De Jefté. E a Bíblia diz que eles foram atrás de Jefté e eles disseram para ele, olha, nós faremos você o nosso... quem vai nos comandar? Por que eu digo isso, a questão de comando? Porque até então a monarquia não existia. Monarquia que representa o período dos reis. Então não havia rei em Israel. Então eram juízes. Por isso está escrito no livro de Juízes. Então eles tornariam Jefté um juiz. Aquele homem que estava sobre toda uma nação, que julgava essa nação, que conduzia essa nação. E eles prometeram, olha Jefté, se você for diante de nós e vencer essa guerra, essa batalha contra os amonitas, então nós lhe faremos líder. Então ele deixou claro, quando eles chegaram até ele,
e chamaram, aqui no versículo 6 diz assim, ó, e disseram a Jefité, vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon, no caso os amonitas. Porém, Jefité disse aos anciões de Gileade, porventura não me odiaste a mim? E não me expulsaste da casa de meu pai? E, inclusive, historiadores, pessoas que estudam a Bíblia, eles têm também esse entendimento que, junto aos anciões, foram também os filhos de Gileade. Quer dizer, eles que chegaram e disseram, olha, nós conhecemos, nós temos um irmão, filho de uma prostituta, que é valoroso, que é um valente, que é alguém que é líder, que tem a condição de dar-nos essa vitória. Aí diz assim, por que pois agora, ele falando, por que pois agora vieste a mim? Vocês não me expulsaram? Por que agora vocês vieram a mim? Quando estás em aperto? Então ele aproveitou e falou, vem cá, quer dizer que por eu ser filho de uma prostituta, eu não valho nada. Por eu ser filho de uma prostituta, vocês me expulsaram ao ponto de dizer que nem herança eu teria. Ah, mas agora que vocês estão precisando, aí vocês vêm buscar a mim? O que eu queria falar? Nós vamos dar continuidade aqui, mas o que eu queria falar com você sobre isso? Assim como Jefité, ele era valoroso e as pessoas o expulsaram, você também é valoroso. Não importa se há pessoas que não lhe dão valor. Não importa se você não é valoroso na tua casa. Não importa se você não é visto ou tido como valoroso diante dos amigos, diante da família. Talvez as pessoas desdenham de você. Talvez as pessoas não acreditam em você. Mas entenda, diante de Deus você é valoroso. Diante de Deus você tem muito valor. Quando alguém diz para você assim, olha, você não vale nada, você tem duas opções. Uma, acreditar no que ela está falando, e outra, não acreditar no que ela está falando. Se alguém diz que eu não presto, eu tenho o poder de acreditar nela ou não. Eu posso abaixar a cabeça, me desesperar e dizer assim, eu não presto porque fulano disse que eu não presto. Eu não valho nada porque Beltrano falou que eu não valho nada. Ou eu posso levantar a cabeça e dizer assim, fulano disse que eu não valho nada. Beltrano falou que eu não tenho valor nenhum, mas eu creio que eu tenho. Porque o meu Senhor Jesus morreu na cruz por mim. Veja que há uma diferença entre você aceitar quando dizem que você é derrotado, aceitar quando dizem que você não tem valor, ou você se portar como quem crê na palavra. Porque a Bíblia ela é clara em dizer que você tem valor. Por que você tem valor? Porque Jesus morreu na cruz por você. Jesus morreu na cruz por mim. Então, não me interessa se alguém disser que eu não tenho valor, não me interessa. Eu acredito, eu sei o valor que eu tenho. Então, observa que ele tanto tinha certeza desse valor que ele tinha, que quando chegaram até ele e chamaram ele para liderar o povo, ele falou, quer dizer que agora que vocês precisam de mim, eu valho? Agora eu tenho valor? Mas espera aí. Quando vocês me expulsaram por eu ser filho de uma prostituta, vocês não olharam para o meu valor, mas agora vocês precisam de mim? A vida é assim. Ninguém vai dar valor para a gente. As pessoas vão dizer para você que você não tem valor. As pessoas vão dizer para você que você não vai conseguir. Eu pergunto para você, nos seus projetos, quantas são as pessoas que torcem por você? Quantas pessoas dizem que vai dar certo? Quantas pessoas dizem, não, você vai conseguir? Pelo contrário, às vezes quando nós contamos para uma pessoa que a coisa está dando certo, ela meneia a cabeça. Algumas dizem assim, por enquanto, no começo é assim mesmo, eu quero ver depois. Em outras palavras, quem está torcendo por você? Sabe quem está torcendo por você? Deus. Sabe quem está torcendo por você? Jesus, que deu a vida por você. Eu não preciso que ninguém torça por mim, você não precisa que ninguém torça por você. Você não precisa que ninguém acredite em você. Você precisa acreditar em você.
Você precisa confiar que você pode chegar onde você quiser, independente do que dizem. Alguém pode falar para você que você não presta, que você não tem valor. Não importa o que falam, importa o que você acredita. Importa que você sabe quem você é. E é isso que importa. Deus sabe quem você é e você sabe quem você é. Então, concluindo aqui, a Bíblia diz que o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi mandar uma carta dizendo, procurando saber por que daquela guerra, por que daquela briga. Então, ele tentou apaziguar, ele tentou resolver na boa, mas não teve jeito. Então, quando ele buscou o resultado, mandando aqui o mensageiro, diz assim: e enviou Jefité, no versículo 12, e enviou Jefité mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti? Que vieste a mim a peleja contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até ao Jordão. Restituí-ma agora em paz. Porém, Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e chegou até Gades. Então, ele queria encontrar um pretexto para guerrear contra o povo de Israel. Então, eles estavam disputando territórios. E quando Israel viu que ia perder essa guerra, buscou então Jefté, e Jefté, ele lutou contra essa situação, ao ponto que Deus, ele deu a vitória a Jefté. Mas olha que coisa extraordinária que a Bíblia diz aqui, como que sucedeu essa vitória. Presta atenção, diz assim no versículo 28, porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Isso aqui cria uma discussão em dois tipos de pensamentos das pessoas que, historiadores e pessoas que, os teólogos e tal, a respeito de como aconteceu esse voto. Porque tem pessoas que dizem assim, então ele prometeu matar a sua filha, ofereceu holocausto, no caso matando a sua filha. Já outras pessoas dizem que o que ele fez, o voto que ele fez, foi semelhante, vamos colocar aí, o voto que a mãe de Samuel havia feito. Lembra que a mãe de Samuel disse que se Deus desse um filho para ela, que ela então entregaria ele para servir ao Senhor. E algumas pessoas dizem, alguns teólogos acreditam que esse oferecer em holocausto não seria matar a sua filha, ou melhor, não seria matar aquele que entrasse pela porta em chegado à vitória, mas sim ofereceria a Deus. Então a ideia seria que a filha dele, ela ficasse virgem e nenhum homem a tocasse até que ela morresse,
e esse seria um tipo de sacrifício, um tipo de holocausto. E nós ficamos balançados quanto a isso, porque em nenhum momento Deus ele se agradou ou aceitou sacrifício humano. Observa que em nenhum momento Deus aceitou sacrifício humano. Então seria meio difícil de compreender que ele sacrificou matando a sua filha para Deus em holocausto. Ah, pastor, mas Abraão ofereceu Isaac. Não, Isaac não foi morto. Isaac não foi morto e Deus não queria que Isaac fosse morto, ao ponto que nós entendemos que quando Abraão levantou o cutelo para imolar o filho, a Bíblia diz que Deus fez aparecer o animal para ele sacrificar. Então, Deus não é de acordo em sacrifício humano. Então, hoje existe esses dois pensamentos em que muitos acreditam que ele ofereceria ou ofereceu a filha dele. A Bíblia não relata depois que ele matou ela ou coisa parecida. E outros acreditam que esse oferecer em holocausto significaria ou significa ela então fazendo com que a sua filha permanecesse virgem até a morte como um sacrifício a Deus. Então ela estaria sacrificando o seu relacionamento com o homem, no caso, ela estaria permanecendo virgem até a sua morte. Então existe essa divergência de pensamentos. Continuando, eu queria falar a respeito do Espírito de Deus, o Espírito do Senhor que veio sobre Jefté. Então, olha só, uma pessoa que as pessoas não davam nada por ela, uma pessoa que ninguém dava valor, mas a Bíblia diz que era valoroso, uma pessoa que ninguém acreditava nela, ao ponto que ele foi expulso, porque era filho de uma prostituta, o Espírito do Senhor entrou nele e deu a vitória sobre todos os inimigos. Então, o que você precisa entender? O que faz de você uma pessoa valorosa? Buscar o Espírito de Deus. Se você buscar o Espírito de Deus e o Espírito de Deus entra em você, então você se torna valoroso, poderoso. Você tem o poder de conquistar, de alcançar tudo que deseja a tua alma e, acima de tudo, alcançar a salvação. Então, o que você precisa entender? Não se deixe levar pelo que as pessoas falam. Não acredite que você é fraco. Ah, mas eu sou tão fraco, eu sou tão frágil. Não, você é forte. Ah, mas eu não tenho valor porque fulano falou que eu sou isso ou aquilo. Não, você tem um grande valor. Então eu queria deixar essa mensagem hoje para vocês, que um filho de uma prostituta, expulso de casa, onde ninguém deu valor a ele, mas Deus o fez um homem muito valoroso. E o Espírito Santo, através dele, deu a vitória para o povo de Deus. E ele se tornou o líder do povo de Deus. Então eu quero dizer para você que você tem muito valor, muito valor. Não deixe ninguém te desvalorizar. E nem você acredite que você não pode. Você pode, você vai conseguir, você vai chegar onde você quer, você vai alcançar o que você quer. Mas eu quero lhe fazer entender que você precisa buscar esse Espírito que entrou em Jefté. Se o Espírito de Deus entrar em você, então você, meu amigo, vai chegar onde você nunca imaginaria que poderia chegar. Deus abençoe vocês. Você tem muito, muito valor. Não deixe ninguém tirar esse brilho de você, essa certeza que precisa existir dentro de você. Deus abençoe e até o próximo vídeo.